Huineng é praticamente o patriarca que vai anteceder a secção que vai dar de um lado a Rinzai e o Soto de outro lado. Vai haver uma divisão ali, né? Mas tem ainda algumas coisas que eu queria falar sobre isso. As duas escolas, a Rinzai, introduzida por Eisai, a tradição Rinzai, né, vai ser introduzida no Japão com Eisai, mas ela acontece na China com o Linshi. Das 5 escolas, 2 penetraram no Japão. Uma penetrou com Dogen e a outra penetrou com Eisai, que é a escola Rinzai. O Zen é China e Japão. A Índia, você pode dizer que é a vertente a vertente Theravada, que vai ter um influxo no budismo muito forte, né? Mas o Zen é China e Japão. Shan Zen. E o patriarca primeiro é o Bodhidharma. Só que ele é o 26º das... Como eu falei para vocês, né? Quer dizer, na linhagem dos Budas é o 26º. E o primeiro patriarca Zen. Então são 2 escolas. A Eisai, né? A Rinzai, introduzida no Japão por Eisai, e a Soto Zen, introduzida por Dogen no Japão. Agora é claro que tem um influxo chinês. Nós vamos ver, quando a gente for analisar a história do Dogen, que é a aula que vem, vocês vão ver que interessante que é, ele vai lá na China, depois volta. Ele tem toda a relação com a China é sempre muito forte, né? Eu trouxe aqui alguns elementos para vocês aqui. A escola Rinzai, Linshi, veja lá o Linshi, está vendo? Linshi, morto em 867. Essa escola, tal como a conhecemos hoje, o que caracteriza ela são os koans. Só que o fundador do koan vai ser anterior, eu vou chegar a ele aqui, vou fazer menção. Os primeiros koans não foram com Linshi, foram mesmo antes, tá? Mas o traço que distingue o Zen Rinzai são os koans. O que são os koans? São frases que levam perplexidade. Você não sabe responder. A escola Rinzai, tal como a conhecemos hoje, com seu peculiar exercício dos koans, remonta a um notável mestre da dinastia Sung, Taoyi, que recolheu e revisou os koans mais característicos de modo a favorecer sua utilização no processo de formação. Seus pensamentos foram recolhidos, eu estou atrás desse livro, não consigo achar, né, que são os pensamentos de Linshi. Não está esgotado em francês, está esgotado em espanhol, não consigo achar. É tudo no sebo, para você achar a colheita desse autor, né, dos seus koans, né? Aí, essa citação aqui é importante. Se houver necessidade de um mínimo esforço para conseguir a iluminação, jamais se alcançará tal intento. Tal esforço é comparável ao intento de preencher com as mãos o espaço ilimitado, uma total perda de tempo. É igual mais ou menos como o que foi o 6º patriarca, ele chega um momento que você fica tranquilo, não tem mais esforço, é uma coisa que te enche de tranquilidade, de paz. Se você trabalha em função do esforço, você não consegue entender simplesmente, né? Linshi. O que Linshi introduziu na perspectiva Zen? A atenção ao mundo fenomênico. Viver plenamente o presente. Era o mote de Linshi. Num dos discursos de Linshi, ele diz: ó irmãos de caminhada, deveis saber que na realidade do budismo não há nada de extraordinário. Nada de extraordinário que vocês tenham que cumprir. Viveis simplesmente. Então, lembrados quem fez comigo Mística Cristã? Thomas Merton. Quando ele fala lá, influenciado pelo Zen, ele vai falar, né? Aliás, não é o Thomas Merton que fala, o cardeal fala do Thomas Merton como mestre e fala assim: Thomas Merton nos ensinou
um modo zen de contemplar. O que é o modo zen? Viver simplesmente. De onde vem isso? Vem de Lin Chi. Primeira matéria. Claro, você pode até ver ressonância disso no Bodhidharma, deve ter. Mas o Lin Chi, e quem vai trabalhar muito isso, é o Izutsu, no livro dele, Para uma Filosofia do Zen Budismo, que eu falei na aula passada. Bom, o Lin Chi, então, a imagem que ele vai colocar bem claro é essa ideia da atenção ao mundo fenômeno, viver plenamente o presente. Aí diz ele, ó irmãos, deveis saber que na realidade do budismo não há nada de extraordinário que deveis cumprir. Viveis simplesmente, como é costume, sem nunca intencionar fazer algo especial. Não tem que intencionar fazer algo especial. Fazendo suas vontades e necessidades naturais. Por exemplo, o tipo que ele fala assim, você está com sono, dorme. Você está com fome, come. Você está bravo, esbraveja. Isso é viver naturalmente. E quem vive assim, vive bem, tá? Você não pode ter raiva e guardar a raiva. Ter fome e não comer, faz regime, não como. Entende? Esse é o problema. Essa é a coisa mais simples do mundo. Tem fome, come. Tem sede, bebe. Tem sono, dorme. Isso é a tradição zen, muito é isso. Tanto é que perguntaram para o mestre Dogen, mestre Dogen, o que os grandes patriarcas do zen faziam? Comiam arroz e bebiam chá. Essa é a resposta do Dogen. Eu acho essa resposta magnífica. O que eles faziam de especial? Comiam arroz e bebiam chá. Dogen, sabedoria. Sabedoria. Né? O Thomas Merton, na Trapa, chegou a ter muitos noviços. Ele passou isso para os noviços. Você vai entrar aqui na Trapa, você não vai ter que mudar do seu jeito de ser, você vai ser como você é. Se você é poeta, se é literato, as suas preocupações do mundo são as preocupações do mosteiro. Ele passou esse método zen para os discípulos, porque ele tinha aprendido isso com Suzuki, zen. Suzuki aprendeu com, né, aí vai, a cadeia de tradição. Se você chega lá no Rinzai, Nenshi, essa dinâmica do cotidiano vai estar muito forte. O simples é o mais difícil. Aliás, não é, você pega o mestre Eckhart, que nós vimos no curso passado, Deus para ele é a coisa mais simples do mundo, mas é um simples difícil de acesso. Porque a gente complica tudo. Nós não conseguimos... Quem acessa o simples? As crianças. Que estão ainda mais próximos do ponto virgem, né? Elas não foram contaminadas pelas vontade de poder, pela arrogância, pela busca do dinheiro, pelo sucesso. Então a criança, ela tem essa... Vivei simplesmente como é costume, sem nunca intencionar fazer algo em especial, satisfazendo vossas necessidades naturais, vestindo roupas, consumindo alimentos, deitando-se ao sentirem cansados. Isso aí vocês podem ver no Izutsu. Ele dá uma importância muito grande ao Lin Chi e vai chegar, inclusive, a falar a importância filosófica do Lin Chi no Zen Budismo, o Izutsu. Vai dar um destaque a ele muito grande. E aqui, é claro, eu acabei de dar o curso do mestre Eckhart. O que me veio na cabeça? Sermão 5B, alemão do mestre Eckhart. E vou ler para vocês aqui um pedacinho, isso é tudo hoje, da manhã cedo, 5 da manhã que eu acordei para trabalhar a aula de hoje. O mestre Eckhart fala o seguinte, ele trata nesse sermão do sem porquê. A pessoa mais desapegada é aquela mais envolvida pelo sem porquê. Lembra que eu falei para vocês numa aula passada do último samurai? Se você se preocupa, você não é um bom samurai. Ou então da arte cavalheiresca do arqueiro zen. Se você se preocupa, você não acerta o alvo. Todo um trabalho do zen, da respiração, de se envolver por essa gratuidade, Moshokotu, né? Que o mestre Eckhart captou muito bem. Por isso que eu vou dedicar uma aula
do curso ao Eckhart e o Zen Budismo. O Eckhart fala no sermão 5b o seguinte: a importância da ação que brota do íntimo do ser. Quem que é o exemplo que nós vemos no curso? De uma ação que brota do íntimo do ser? Marta, não Maria. A Marta, que todo mundo fala, Marta não é escolhida de Jesus porque ela estava perdida nos afazeres domésticos. Maria, sim, é que escolheu a melhor parte. Nada, o Eckhart revira isso. Quem está mais próximo de Deus é Marta e não Maria, porque Marta foi Maria antes. A ação de Marta é uma ação que brota do fundo do ser. Ou seja, ela tem uma interioridade essencializada. Então, o que o Eckhart fala? Ele fala assim: o que é a ação que brota do fundo do ser? É uma ação gratuita. Você faz não visando isso ou aquilo. Você ama a Deus não visando isso, aquilo, o céu. Lembra na mística Sufi, a Rabiá, né? Eu quero levar água para apagar o fogo do inferno, porque quem ama a Deus com medo do inferno não ama a Deus. Então ela levava o balde com água para jogar no inferno, para apagar o inferno, para as pessoas pararem de amar a Deus por causa do inferno. E por outro lado, se as pessoas amam a Deus por esperança no paraíso, também não amam a Deus. Ama a Deus quem o ama sem porquê. Todavia, sem impulsividade. Não, sem todavia também. Digo, essa impulsividade à ação também. Não é impulsividade, é uma irradiação. A ação nasce naturalmente. Isso Lutero colocou muito bem no livro dele. Lutero, quando fala que as obras têm prioridade sobre a fé, a visão de Lutero é muito essa, é interessante, né? Ou seja, toda Marta tem que ter sábado, para utilizar a linguagem do Heschel. Toda Marta tem que ter seu tempo de recuo, tem que ter seu tempo de suspensão da ação, que é o tempo de alimentação da experiência de Maria. Sim. Por isso a importância do sábado. Para Heschel é um importantíssimo tema. O livro do Moltmann também, que eu tenho aconselhado muito meus alunos, né? Chama Espiritualidade dos Sensos Vigilantes. Ele dá uma atenção enorme ao sábado. Que no fundo que é o tempo da quietude, né? É o tempo onde você elabora o seu agir, né? Onde você coloca o seu agir diante daquele que é a razão de ser do seu agir, né? Que é Deus. Sábado. O lazer, o sábado, a quietude, sem porquê, né? Então, ainda Eckhart, né? As obras sem porquê, ou seja, não opera em razão disso ou daquilo, não visa nenhuma bem-aventurança. Se você obra visando uma bem-aventurança, você não está na linha espiritual. Você não pode visar nada. Ou seja, o melhor espiritual é aquele que faz a apófase do desejo. Não pode ter desejo. Se você faz a apófase do desejo, você está próximo da vida espiritual mais profunda. Você não tem que fazer por causa disso, por causa daquilo, né? Tem que ser sem porquê. Você quer rezar, você vai lá para o quarto escuro, fecha a sua porta, ninguém tem que ouvir você, é isso. É o Malamate, é o Malamate. O Malamate, ele mijava na frente das pessoas para produzir ódio, para não serem motivos de admiração da sua experiência profunda de Deus. Eles faziam de tudo para serem incompreendidos pelos outros, para não atrair admiração, para poder viver uma experiência gratuita. Malamates, famosos malamates, né, da mística islâmica. Célebres nas suas ações inexplicáveis, às vezes violentas, para não produzir admiração. Ainda Eckhart. Aquele que busca Deus, agora eu cito Eckhart, aquele que busca Deus sem modo, aprendendo-o, ou seja, aquele que busca Deus sem modo, aprende-o como ele é em si. Aquele que busca Deus sem modo, aprende o que ele é em si. E continua. Agora é citação literal. Eckhart, Sermão 5b, alemão, volume 1, editora Vozes,
em português. Quem, pelo espaço de 1000 anos, perguntasse à vida, por que vives? Olha o Linchi aqui, né? Você pergunta à vida, por que você vive? Se alguém, pelo espaço de 1000 anos, perguntasse à vida, por que vives? Se ela pudesse responder, não diria outra coisa a não ser, eu vivo porque vivo. Linchi, assinado Eckhart, mesma coisa que Linchi, eu vivo porque vivo. Isto vem porque a vida vive do seu próprio fundo e emana a partir do seu próprio, do seu próprio. Por isso, vive sem porquê. Justamente por viver para si mesmo. Vive sem porquê. Viver e não ter a vergonha de ser. Sem porquê, mas sem porquê. Sem porquê. E aqui interessante que eu depois fui ver, não dei num curso passado Marguerite Porret, eu só citei para vocês, mas a Marguerite Porret vai falar do sem porquê também, no livro dela, O Espelho das Almas Aniquiladas, que tem tradução brasileira, da Vozes, no capítulo 81, 26, 27, a Marguerite Porret fala sobre o que é o sem porquê. Eckhart bebeu de Marguerite Porret, que ela é anterior a ele. Então essa ligação, esse link que eu faço aqui, do sermão 5b, pode ser até motivo do trabalho de vocês, se quiserem avançar de uma forma mais ousada, né, de relacionar o sem porquê como reflexão dos emos de a onça do Viveiros de Castro ou a onça do Viagem de Pi, Aventuras de Pi, vocês viram? Vocês viram como é que você tem que lidar com a onça, aprender a lidar com ela, e aquele desespero do cara quando de repente no final a onça vai embora, nem despede dele, porra, fiz tudo por você e você nem me chama, sem porquê. Ela vai embora sem porquê. O cara queria agradecimento, mas o cara não teria que querer agradecimento. Tá certo? Quer dizer, eu vivi uma relação com ela, lidei com ela, que é o meu maior inimigo, e nos aprendemos a dialogar, e eu ainda quis no final que não fosse um porquê que tinha que agradecer no final. E ele fica perplexo, porque não viveu a espiritualidade. A onça não. A onça viveu sem porquê, radicalmente foi embora, não é? Não é interessante? É muito interessante. Não diria a condição animal, diria a condição primeira. Ponto virgem. Quer dizer, a grande função da mística é nos conduzir à função primeira que o Merton descobre na madrugada do amanhecer, que não está ainda de dia e nem está de noite. Os pássaros ainda estão aprendendo a dar os primeiros pios, a manhã não foi ainda contaminada pelo dia. Então aí é virgem. Aí é o tempo virgem, aí é o tempo sem porquê. Daí depois atrapalha tudo. O macete é acordar às 5 horas e ficar até às 5h20 e depois esperar o dia seguinte. A Irmandade, que vai falar São Francisco, irmão Sol, irmão Lua, irmão Galo, irmão Cobra, é aí, né? A Irmandade Universal, que é a originação interdependente, que é a ressonância. Aí você se sente onça. O Viveiros de Castro o tempo todo fala isso. Como é que a gente tem que aprender a ver o mundo a partir do olhar da onça? Bom, deixa eu ver para frente, vamos para frente aqui. É interessante constatar esse traço do giro da flor, voltamos lá, e do sorriso na origem do budismo zen. Há um sorriso, é muito bacana isso, né? Você tem, na origem do budismo zen tem um sorriso. Simplesmente um sorriso, sem nenhuma palavra. Olhai os lírios do campo, só. Quando você for fazer esse sermão sobre isso, você para lá, não explica não. Para lá e sem explicar muito, e basta. A flor de Udúmbara é uma metáfora do raríssimo despertar. É Udúmbara. É como diz o cânone budista, esse cânone é muito legal. Dogen cita.
Uma flor desabrocha e o mundo se levanta. Uma flor desabrocha e o mundo se levanta. Tem um poema também para quem mexe com literatura do Manuel Bandeira sobre a rosa. É impressionante esse poema da Manuel Bandeira, que eu uso num dos meus textos sobre mística, ele analisando a rosa. Acho que é rosa, uma flor, acho que é rosa, sim. Depois eu posso até trazer esse poema. Né? Dogen faz aqui menção ao tema da ressonância. Dada a eclosão de uma só flor, o mundo inteiro se transforma. Pois esse mundo é um mundo de ressonância, onde todos os existentes fazem ecos uns aos outros. E é curioso, eu não citei para vocês, mas tem o livro, lembra o livro da mestra da monja Coen? Estão lembrados? Para uma pessoa bonita, esse livro é lindo. Eu queria dedicar um dia a ele, mas esqueci no meu programa, não vou poder dedicar. Mas talvez eu traga um pedacinho. Ela fala duas coisas no livro que são impressionantes. Uma coisa é sobre a caligrafia. Ela fala isso. Nós temos a tendência a fazer as coisas todas arrumadinhas da caligrafia. Fala, isso é tudo errado. O melhor da caligrafia são os brancos, são as imprecisões. Isso é que faz a beleza. A beleza não está tudo certinho. Né? E eu lembro uma vez que meu filho ganhou umas rosas da namorada, e veio aquela coisa toda, e ela ficou velha, como fica velha. Aí alguém lá de casa pegou e jogou fora, ele ficou muito bravo. Foi a maior inspiração zen que ele teve. Você tem que saber admirar as coisas em todos os seus tempos. A beleza não está só na... É como eu vejo agora meu ipê amarelo de frente do meu escritório lá, está mais no auge, até botei no Face ontem, né? Mas agora as flores estão no chão, caíram. Então, o chão todo amarelo. Que lindo! Não está mais no seu lugar. A flor está fora do seu lugar. Mas o que é o lugar da flor? É no chão também. Depois ela vai ficar diferente, vai deixar de ser amarela. Mas a beleza não está só na... Igual para quem trabalha na terceira idade, a beleza não está só na operação plástica. Você vai, arranha aqui, aperta aqui, para ficar sempre linda. Entendeu nada da beleza? Quer dizer, a beleza está na dinâmica de cada momento do tempo e saber perceber o que fala essa monja lá do livro. Você tem que saber perceber a beleza, tem que saber descobrir a flor da cerejeira no galho seco do inverno. Essa é a imagem que ela fala, né? No galho seco do inverno. Quer dizer, perceber a presença da flor do que é seco. Né? Toda a sabedoria da mestra mulher, né, japonesa, essa mestra da monja Coen. Para uma pessoa bonita, está aí na biografia. Shundo Aoyama Roshi, para uma pessoa bonita, contos de uma mestre zen. São Paulo, Palas Atena, 2002. Esse livro é magnífico. Quantas vezes meus filhos, eu tenho um filho que é músico, e que vivia essas coisas, para ajudar a pessoa a entender esse processo, de ver que a vida não é só 100, é 0,2, é momento alto e momento baixo, saber lidar com a impermanência. Ela dá dicas assim muito bonitas, né, de uma mestra. E eu lembro da caligrafia, uma das que mais me marcou, né, e essa da beleza, saber curtir as coisas em cada momento, né, a beleza da vida e nos seus momentos, como nas estações, né? Então é o seguinte, dada a eclosão de uma flor, o mundo inteiro se transforma, pois esse mundo é um mundo de ressonância, onde todos os existentes fazem eco uns aos outros. Posto que este eco do universo seja audível, a nossa escuta concreta. Nós temos que aprender a ouvir, né? De novo. Né? Posto que, né, este eco do universo seja audível por nós. No processo do desenvolvimento das suas pétalas, a flor abre seu coração para escutar o vento, para receber água, a luz, para divertir-se com as borboletas, se doar ao mundo. É nesse universo da ressonância, onde todas as coisas fazem eco a todas as coisas, doando-se umas às outras, esse diálogo, né? Que a via do despertar deve realizar-se como presença. Quer dizer, é na dinâmica
da ressonância que o despertar se dá. Sem porquê. Sem porquê. De novo aí, sem porquê. Vai acontecer com o analfabeto lá, sem porquê. Ele captou a ressonância que o grande discípulo não captou, né? Que era o que estava sendo marcado para ser o sexto patriarca. Né? Relação entre mestre e discípulo, tão bem expressa no episódio da Flor de Udúmbara. Vem situado num plano de grande importância. A experiência direta, de coração a coração, vem afirmada com um valor substantivo, o que não significa relativização das letras ou dos textos sagrados. Em nenhum momento o Zen relativiza o valor dos textos sagrados. Está lá o Sutra do Diamante, os sutras estão presentes, né? Mas não é o... Podem até suscitar uma dinâmica de iluminação, mas não é o essencial. O essencial não está no livro, né? De modo particular, a espiritualidade de um mestre como Dogen esteve sempre enraizada no Sutra do Lótus, né? Como também em outros textos sagrados. Você não está relativizando os textos, né? Que também transmitem o espírito de Buda. Mas o espírito de Buda não se transmite só pelos textos, né? Bom, o budismo teve boa recepção na China. Por quê? Por causa da semelhança da doutrina Zen com o filósofo Lao Tse. Tá? Que também, como Buda, sinalizava a centralidade do vazio e da impermanência. Agora é interessante que o budismo que entra na China era um budismo muito teórico. Talvez essa é a diferença que alguém perguntou aqui. Budismo teórico, o Bodhidharma reage contra o budismo teórico. Ele quer uma coisa prática, simples, singela, que no fundo seria o que para Bodhidharma? Seria restabelecer na China o genuíno budismo de Gautama Buda, de vivência e ação, como recomendava a prática da meditação dhyana, Shan em chinês e Zen em japonês, né? Como método para o desenvolvimento do prajna, que é o prajna, nós vamos ter que trabalhar muito depois, com calma, né? Que é o conhecimento intuitivo, puro, né? Ou como fala o filósofo da escola de Kyoto, né? O pensamento puro. Então, a escola Zen, ela tem essa ruptura com o teoricismo e uma ênfase no prático, né? Embora o Bodhidharma não pensasse em criar coisa nenhuma, igual o Papa Francisco. Eu não fundei coisa nenhuma. Eu sou seguidor de Jesus. Imagina, ele só assustou todo mundo quando ele falou isso, né? Eu não fundei coisa nenhuma. Eu sou seguidor de Cristo. Não pensava em fundar nenhuma escola, nenhuma seita. A única coisa que ele queria fazer era transmitir o Dharma, o ensinamento. Parecido com o Francisco, né? Daí que fala que o Bodhidharma foi uma asceta Zen. Meditação sentada. Quando ele estabeleceu no templo de Shaolin, no Monte Sung, passava grande parte do tempo voltado para a parede, com o olhar voltado para a parede. Pi Kuan, como eu falei. Pi-Kuan. K-U-A-N. E assim por 9 anos. Você imagina você ficar por 9 anos, né? Com essa prática intensiva de voltar do olhar para a parede. De repente a parede some, falam, né? Nos Zens falam que de repente a parede some. Numa prática, você some, a parede some, há uma integração do cosmos, da natureza, e no fundo a parede é voltar-se para a parede é intencionalmente para você não se desviar do essencial que é o vazio, né? Era grande o destaque que Bodhidharma concedia à meditação silenciosa. Em lugar de ler e meditar os sutras, como na tradição budista tradicional, né? Ou dos comentários escritos, o Zen budismo vai facultar prática e a prática. Assim como o Papa Francisco falou no Teatro Municipal, diálogo, diálogo, diálogo.
O Bodhidharma, prática, prática, prática. Os primeiros mosteiros Zen surgiram na época do quinto patriarca, Hongzhen, os primeiros mosteiros. E aí, com os primeiros mosteiros, se começava a perceber os primeiros traços distintivos do Zen. Comunidade monástica e harmonia com a natureza. Você vê que o Linxi vem depois, mas já no quinto patriarca, qual o quinto patriarca aqui? 1, 2, 3, 4. Konin. É Konin. Konin. Quinto patriarca. Né? E a harmonia com a natureza. Isso aí está no texto também, esse aqui. Esse texto que vocês tiveram aí. Né? Com o sexto patriarca, que nós vimos a história dele, se consolida o principal ramo do budismo, que é que será subdividido em várias escolas, como já assinalado. E ao sexto patriarca, que toda a tradição Zen remete à sua origem. Quer dizer, então tem uma origem mais remota em Bodhidharma e uma origem importante no sexto patriarca, que vai ser justamente esse aqui que nós estamos falando. Dentre os grandes mestres da tradição Shan, e aqui eu quero citar, encontra-se o monge Matsutaui, dinastia Tang, ao qual vem associada a escola Hongxue. Escola Hongxue. Com ele se processa uma mudança importante no foco da prática da meditação. De novo com ele, antes de Linxi, quer dizer, já com Matsu, antes de Linxi, né, o foco da realidade cotidiana também. Como que essa questão cotidiana é forte, né? A grande máxima de Matsu era: essa mente mesma é Buda. Todos nós somos Buda. Aliás, é uma coisa que a monja Koen fala o tempo todo. Todos nós somos Buda, né? Essa mente mesma é Buda. Significa, em outros termos, a meta mais remota, a meta mais transcendental é aquela que está mais próxima de nós. A eternidade está no tempo. A meta mais transcendental é a que paradoxalmente está mais próxima de nós. Ou seja, toda a vivência espiritual é retomar o encontro com a natureza mais profunda do sujeito, sua natureza original. Ou seja, essa reorientação da atenção para o corriqueiro e o cotidiano, que vai depois vibrar forte com o Linxi. O cotidiano, ou a mente cotidiana, firma-se como caminho. Aliás, é um dos grandes ditos do Zen, que está naquele livro que eu botei aqui na nota de rodapé do meu texto, chamado Passar sem porta. Passer sans porte. Wu Men Quan. Composto em 1229. Uma das regras desse livro que congrega os koans, e que eu cito muito nos meus textos, na minha reflexão atual, é a seguinte regra 19. O coração cotidiano é a via. Quer dizer, o coração cotidiano é o caminho. O caminho é o cotidiano. Ao adentrar-se, então, no Japão, em torno do século XII, esse texto que eu cito aí é do século XIII, né? 1229, quando o budismo, quando o Shan se adentra no Japão e se torna Zen, vai haver algumas características próprias. Duas escolas, como eu falei para vocês, a escola Rinzai e a escola Soto.